Bom dia, pessoal. Eu estou muito feliz de estar aqui no nosso último dia de All In at Home. Para quem não me conhece, eu sou a Priscila Pellegrini, diretora-geral da agência Samba. E eu estou muito feliz, né? A gente está aqui muito feliz em ver a audiência, como ela está qualificada e como ela veio crescendo ao longo desses dias, né? Do primeiro a hoje. E esse conteúdo que a gente preparou foi um conteúdo feito com muito carinho, né? Para compartilhar com todo mundo. Ele é fruto do nosso Holding Lab, que é um núcleo que a gente tem há um tempo, formado por profissionais da Samba, do Banco de Eventos e da Storymaker. São profissionais de planejamento e insights. E esse projeto, né, esse All-in, como o Márcio já disse ontem, a Ju falou no primeiro dia, ele forma um report, que é o nosso segundo report. Alguns de vocês já tiveram a oportunidade de ver o primeiro, em reuniões presenciais, obviamente digitais. E a gente gera, a partir desse conteúdo, um segundo report. E todo o conteúdo que a gente traz, né, aqui, todo o conteúdo que a gente gera em cima de pesquisa, tendências, ele, através da Holding Lab e desse núcleo de inovação e tendências, ele serve para que a gente cumpra o nosso propósito enquanto agência, né, de marketing de experiência, que é traduzir essas tendências para que a gente possa proporcionar experiências e criações muito mais relevantes e aderentes a solucionar um problema do nosso cliente. A gente não usa isso só para projetos dos quais os clientes nos demandam, mas também para os nossos projetos proprietários, para os nossos projetos internos. Está no DNA da holding, né? Como todo mundo sabe, criar projetos proprietários. E a gente usa todo esse material e toda essa tendência para proporcionar experiências muito mais relevantes e experiências que transformam mesmo os consumidores. A gente sabe que a gente está num momento diferente, né? 110 dias, praticamente, de quarentena. E eu acredito muito que, apesar de todo esse processo de transformação digital e a gente, né, podendo se comunicar com vocês e através de vocês com os funcionários de vocês e os clientes e consumidores de vocês através do digital, eu acredito muito que o presencial ele passa a ser, depois de tudo isso, muito fundamental, porque nada substitui o olho no olho, nada substitui o humano, nada substitui a experiência que a gente tem de pegar, né, no produto, enfim. Essa é a minha crença e a crença das agências da holding. Eu queria muito poder chamar aqui para contribuir comigo nesse conteúdo que a gente vai ver e dessa apresentação que a gente tem hoje, né, a Fernanda Nave, que é a idealizadora do Festival PEF, juntamente com a Storymakers, e a Val Flor, que é a sócia fundadora da agência Links, e elas vão poder debater um pouco mais com o nosso convidado e poder deixar um pouco mais rica a nossa apresentação e o nosso conteúdo. Eu espero que vocês tenham um ótimo evento e curtam. Meninas? Alô. Olá, bom dia. Para quem está chegando agora, sejam muito bem-vindos ao terceiro e último dia de All-in. Eu sou a Fernanda Nave, sou sócia e diretora do Festival PEF, um dos mais relevantes eventos de inovação e criatividade do Brasil. E falando de inovação e criatividade, é legal a gente lembrar aqui que nos 2 últimos dias de All-in, a gente trouxe alguns temas que estão completamente imersos nesse universo de inovação e que também se conectam um pouco com o assunto que a gente vai trazer hoje, e eu vou explicar um pouquinho por quê. No primeiro dia, a gente falou sobre comunidades digitais, sobre essa nova forma de socialização afetiva que surgiu com o avanço da tecnologia e a nossa nova vida em rede. Ou seja, a gente basicamente falou do convívio no mundo virtual. No segundo dia, a gente falou sobre cidade, sobre espaço urbano.
a gente falou um pouco sobre a necessidade de ressignificação e reconfiguração do espaço que a gente vive para que ele se torne mais humano, para que ele se torne mais propício às trocas, ao convívio e à conexão. Então, aqui a gente falou do convívio no espaço físico. Por que eu estou trazendo esses dois conceitos que a gente está falando, que a gente falou nos últimos 2 dias? Porque quando a gente fala de convívio, tanto no espaço físico quanto no espaço virtual, e eu acho que esses dois ambientes tendem a estar cada vez mais presentes na nossa vida, e a gente tem percebido isso ainda mais agora com o confinamento, que está todo mundo no ambiente virtual, a gente aqui agora se falando dessa forma, veio muito para suprir uma necessidade humana, que é a necessidade de conexão. A gente está o tempo inteiro falando em conexão, e também com a pandemia, muito tem se sentido a falta de uma reconexão com a natureza. Então, quando a gente fala dessa necessidade de conexão que o ser humano tem, é tanto da conexão entre uns e outros, quanto com a conexão com o espaço que a gente habita. E aí, quando a gente fala do espaço que a gente habita e dessa necessidade de reconexão com a natureza, isso muito está ligado e está pautado com a nossa necessidade de estar perto da natureza, de se inspirar nela, porque isso impacta diretamente a nossa saúde, o nosso bem-estar e a nossa qualidade de vida. Essa pauta da sustentabilidade, que sempre tem sido muito latente, muito urgente, agora acho que o foco está completamente sobre ela, né? E o que a gente vai trazer para vocês hoje? Um novo olhar sobre como se relacionar com a natureza, sem pensar muito no que a gente pode extrair dela, mas pensando no que a gente pode aprender com ela. E aí, nesse viés de pensamento, a gente vai trazer aqui um convidado que vai falar muito melhor do que eu sobre isso, 2 conceitos que são traduzidos basicamente no amor à vida, no amor pelas coisas da vida e na imitação da natureza. Um deles é a biofilia, que é o amor pela vida, então como que você se inspira na natureza para trazer elementos que tornem a sua vida melhor, e a biomimética, que quando a gente fala de imitação da natureza, são processos, são ferramentas de inovação para que a gente possa desenvolver soluções com base na observação da natureza. Pode estar parecendo um papo muito cabeça, mas para aterrissar um pouco esse assunto, eu queria perguntar para a Val, que é a nossa especialista do grupo em sustentabilidade, como que esse assunto da natureza e do meio ambiente tem sido tratado no mundo dos negócios e como que ele é pautado pelas empresas. Obrigada, Fernanda. Uma ótima pergunta. Antes de responder, eu quero me apresentar. Para quem não me conhece, eu sou a Val Flor, uma das sócias fundadoras da Lynx, que é uma agência de marketing de causa que promove o impacto positivo na sociedade e no meio ambiente. Há 15 anos, aí, fazendo projetos multi-stakeholders. E é um prazer estar aqui com vocês hoje no All In at Home. Bom, para responder essa sua pergunta, eu acho que é importante ressaltar que, por trás desses interesses, esses valores genuínos das pessoas com relação à natureza, né, existe uma agenda econômica por trás das questões ambientais, né? E essa é uma agenda que tem sido cada vez mais presente nos negócios, pressionadas, os negócios têm sido pressionados para apresentar essa conduta mais responsável em relação, principalmente, às mudanças climáticas, e isso não vem de hoje, né? Isso é um movimento que acontece já há mais de 30 anos, sem dúvida nenhuma, nos últimos 2, 3 anos, ele foi mais ressaltado, foi mais discutido, muito pela pressão que existe hoje no mundo, né, de investidores, de legisladores, pressão da mídia, pressão de ativistas, de ONGs, e também pela nova geração, né? Essa nova geração, especialmente a geração Z, que são esses jovens nascidos a partir dos anos 2000, que já representam a maior população jovem do mundo dos últimos 100 anos. Eles representam cerca de 25% da população global. Para vocês terem uma ideia, os millennials representam 24% da população global. Então, eles foram realmente, aí, no último ano especialmente, ainda mais influentes
inflamados pelo efeito Greta, né? Porque nos próximos 10, 20 anos, são eles que vão ser aí os novos diretores, os novos CEOs, os novos legisladores, os novos investidores, e eles são muito mais exigentes, eles são muito mais conscientes das práticas e políticas ambientais que existem hoje, ou que as empresas estão praticando, né? Então, eles vão ter esse poder de compra, eles vão poder ter já tem alguns deles o poder de escolha, e qual será a escolha que eles vão fazer? Que tipo de empresa vocês acham que eles vão querer trabalhar? Que tipo de marca, ou que tipo de produto eles vão querer comprar? Então, não é à toa que este foi um assunto muito discutido no Fórum Econômico Mundial de Davos, em janeiro desse ano, pelos economistas. É um assunto totalmente econômico, né? Mas aí você pode perguntar, bom, mas isso é um assunto para daqui a 10, 20 anos, por que a gente tem que discutir isso agora? Porque, para a gente transformar um negócio tradicionalmente com viés econômico num negócio sustentável, isso leva tempo. Né? É um tempo aí de transformação, porque você não muda da noite para o dia a sua matriz energética de transporte, a sua frota. Você não vai ter combustível natural porque você quer a partir de amanhã. Né? É uma adaptação, isso é um processo de adaptação que você vai evoluindo. Você não deixa de testar o seu produto em animais no curto prazo. Você não desenvolve embalagens sustentáveis da noite para o dia. Você pode até fazer algumas ações mais pontuais, como tirar um canudinho da sua embalagem de achocolatado, mas isso é uma ação pontual, que poderia até ser aplaudida há 5, 6 anos atrás, mas hoje isso não é suficiente. Isso não dá para ser só isso. Você precisa realmente ter uma transformação em toda a cadeia de valor do seu negócio, e isso vai levar mais tempo. Né? E é um tempo que, sem dúvida, tem sido acelerado por essas pressões. O próprio Covid mostra, né, que esse impacto ambiental é causado, sim, pela ação humana, a partir do momento que a gente vê aí a natureza pedindo passagem aí, com os bichos à soltas, os rios mais limpos. Né, isso tem a ver com o nosso processo de isolamento, com a redução de emissões de transporte, especialmente. Então, é um tempo que, assim como a natureza, a gente, para se transformar, a gente demora. Né, leva mais do que 1, 2, 3 anos, a gente às vezes precisa de 10, 20 anos. Então, é por isso que a gente precisa começar agora, né? Porque poluir um rio, você polui muito rápido. Né? Isso pode acontecer em uma semana, menos que isso. Mas, para você limpar um rio, isso vai demorar muito mais tempo. Então, é um processo de transformação aí que a gente precisa de muita inspiração, muita inovação. E é onde que a gente vai buscar essa inspiração? Sem dúvida nenhuma, como a Fernanda já disse, aqui também, a natureza é uma fonte de sabedoria, ela nos empresta muito dessa sua resiliência milenar de estar aqui há tanto tempo sobrevivendo. Então, como é que a gente pode se inspirar na natureza para fazer as transformações e, quem sabe, acelerar um pouco mais essas transformações tão necessárias? Mas, para falar sobre isso, a gente tem uma pessoa super especial aqui, um especialista em biomimética e biofilia, que é o Marco Brajovic, o designer e arquiteto. É um prazer ter ele aqui com a gente. Marco, obrigada pela sua presença. Agora é com você aí para inspirar a nossa audiência. Olá, bom dia. Me estão ouvindo bem? Sim. Perfeito. Bom, belíssima introdução. Acho que foi bem colocado, né, o recorte no qual a gente vai apresentar esse tema. A natureza, de fato, um designer de 3,8 bilhões de anos. Né? É um designer que erra, que inova, que aperfeiçoa. É um designer que vai aperfeiçoando sistemas e soluções altamente tecnológicas. São soluções que a humanidade ainda não chegou nem perto a nível tecnológico de solucionar. A gente ainda queima combustível fóssil, enquanto a natureza usa o sol e a água, né, para gerar energia. Assim que tem soluções deslumbrantes aqui ao nosso lado acontecendo, organismos acontecendo nas cidades, nas partes mais isoladas. A gente tem que ter a capacidade e a intenção de desenhar juntos com a natureza, tanto aprendendo quanto desenvolvendo um futuro em conjunto. Por isso, quando me perguntam qual é o seu arquiteto e designer
favorito, eu sempre falo, é a natureza, né? Para mim, a natureza é o melhor designer, né? É o melhor arquiteto. E não só o arquiteto e designer, senão o melhor empreendedor, senão o melhor processador de resíduos, e etc, etc. E a natureza evolve, né? Ela evolve sistemas. Não tem um produto pronto, um produto terminado. Aquele é o produto e ele vai ser perfeito, ele vai funcionar. Esta é uma ideia de uma lógica industrial, ainda obsoleta, né? Do século XX, de você ter um produto final. A natureza vai evoluindo os produtos porque a natureza é constante evolução. E esta evolução que está acontecendo hoje em dia. Hoje em dia estamos percebendo que tudo está em evolução e a nossa sociedade, nosso sistema de produzir, nossos relacionamentos, nosso sistema econômico, ele também tem que evoluir alinhado, afinado com estas forças. Por isso esta nossa sensação da gente estar que está acontecendo alguma coisa e nos deixa incômodo, simplesmente está acontecendo uma grande mudança. E nesta imagem, a mudança que eu acho que está acontecendo, isso vocês entendem bem, né, da teoria dos sistemas. Tem um sistema centralizado, né, tem um sistema distribuído e descentralizado, e temos o sistema distribuído, são os três sistemas, um pouco também que marcam a evolução da consciência e operacional e logística da espécie humana. Né? Uma primeira evolução, quase uma revolução, né, cognitiva, e chegando a essa descentralização. Eu acho que agora estamos, por fim, superando também esta ideia mecanicista, né, industrial, de relacionamentos, de produção linear, e chegando numa nova era, que é a era ecológica. Né? Esta era ecológica que está acontecendo agora mesmo é uma era que define que tudo está interconectado, não só em um ecossistema, né, como metáfora das empresas estarem conectadas, um ecossistema dos humanos estarem conectados. Estamos conectados com a biosfera, estamos conectados com processos da natureza, estamos integrados, de fato, somos natureza. Esta grande evolução quase cognitiva e da nossa capacidade de nos sentir como natureza. Nesta visão, a gente já transcende esta linearidade, né? E isso está acontecendo em muitas pessoas, é caso uma evolução da consciência ecológica e, consequentemente, os comportamentos estão sendo diferentes. Os comportamentos das pessoas são diferentes, as intenções, as vontades, os desejos estão sendo diferentes. E, como foi introduzido, tem várias tendências, né, que se manifestam de forma estética e ética, né? Hoje em dia, tipo a biofilia, né, o amor para a natureza em todas as suas formas estéticas também, né, se expressa em arte, se expressa em exposições, se expressa em escolhas. A parte do ecological thinking, que é toda uma linha, né, de system thinking, agora se ampliando no ecological thinking. Media ecology, também questões dos anos 60 que evoluíram a partir de Marshall McLuhan, como a parte, né, mediática ser considerada também como um ecossistema e como isso se relaciona. A procura da natureza interna, no Is Nature, a hipótese Gaia, que é claramente o planeta Terra é um organismo, né, vivo, onde a parte orgânica e inorgânica colaboram e se evoluem e crescem juntos, né, criam condições para a vida. O veganismo sempre mais ativo é o fato, né, da gente estar consciente da nossa presença nesse processo. E todos os grupos ativistas, né, sobre a crise climática, os direitos da natureza, porque simplesmente a gente está em mudança. E como Greta, vocês citaram, falar, world is changing, whether you like it or not. E realmente tudo está mudando. E essa beleza, a vida é mudança. Se a gente começa a assumir que a mudança é um processo positivo, a gente começa a usar as nossas capacidades de antecipação. E o ser humano tem a grande capacidade de antecipar, né, os problemas, não só quando chega água, não, mas quando você consegue antecipar o problema e começar a criar estratégias para se alinhar com essas forças, não combater as forças da natureza, de novo um paradigma mecânico industrial no qual estamos vivendo, nesta briga, esta luta, que é uma luta em glória, né? Não tem como, porque fazemos parte do sistema, senão nos ficando alinhados. E o que podemos aprender com a natureza? Seguramente como produzir de forma regenerativa, como criar energia limpa e infinita, como colaborar de forma sinergética e mutualista, como viver na abundância, né, no conjunto com todas as outras espécies, e como não gerar resíduos também, porque a natureza não tem o conceito de lixo. Assim que olha quantas soluções, quantas estratégias altamente
econômica, no sentido de que se sustenta, né, o sistema e o metabolismo desse planeta em conjunto. Mas como a gente, agora a pergunta, né, como a gente aprende com a natureza? Bom, tem várias metodologias, várias técnicas, várias estratégias, né, que estão sendo desenvolvidas, e uma das quais a biomimética, que vocês citaram, é simplesmente, né, estudar as estruturas biológicas e das funções dela e procurar e aprender com a natureza suas estratégias, suas soluções e usar esse conhecimento em diferentes domínios, né? Por exemplo, como estamos falando de a natureza tipo inovação high-tech by nature, né? Temos infinitos, assim, não infinitos, mas milhares de casos na indústria, ou pós-indústria na qual estamos vivendo hoje em dia, tipo sistemas como melhorar a aerodinâmica do Shinkansen inspirado num bico de um pato, otimizar sistemas de distribuição, né, distribuição logística através de estudo de como os micélios e como organismos se distribuem de forma otimizada, como organizar grupos dinâmicos de trabalho através da observação do comportamento de chames, né, como os chames se organizam em si, né, auto-organizam em si, desenvolver economias colaborativas, né, através de estudo de colônias, por exemplo, de corais, que é outro tema, tem vários livros interessantíssimos sobre isso. Como desenhar cidades resilientes, inspirados na floresta, né? Porque a floresta, a resiliência, né, a questão da nossa capacidade de trabalhar com redundância, com auto-organização, com descentralização, enfim, são todas palavras que podem ser aplicadas em todas as áreas, em todos os domínios, porque estão embasadas sobre os princípios regenerativos da natureza, como produzir supermateriais, por exemplo, na construção, orgânicos, através de estudar sistemas de crescimento de cogumelos, supermateriais que derivam da tela de aranha, até produtos que você usa no dia a dia, tipo o velcro, né? É um produto desenvolvido a partir de uma observação nos anos 40 de um garabicho, né? Você encontra soluções extremamente elegantes e sofisticadas na natureza, né? E finalmente como a gente pode crescer, desenvolver e conviver em harmonia. Esses são aprendizados que, por exemplo, a gente pode ir encontrando como isso se mapeia no nosso dia a dia. No ateliê, eu sou diretor criativo fundador do ateliê Marco Bravitch, a gente aplica em vários projetos estratégias de observação, análise, estudo e simulação, emulação da natureza nos projetos de arquitetura e design. Por vários motivos, né? De alguma forma, tem motivos estéticos, tem motivos éticos, tem questões de aproximação do ser humano com um contexto natural e criar experiências altamente empáticas através deste contato com signos e significados também na natureza. Às vezes se aplica de uma forma mais superficial, às vezes a gente tem pesquisas mais profundas, né? A gente somos uma equipe multidisciplinar, temos arquitetos, designers, biólogos, e nas nossas também viagens de pesquisa a gente consegue sintetizar umas informações técnicas, estéticas, funcionais e de experiência para aplicar. Por exemplo, tem uma lista de uns projetos, da esquerda em cima são as lojas da Camper, e nessas lojas Camper nos contratou por uma série limitada de lojas, uma edição, e a gente criou um conceito único que pode se aplicar e adaptar em diferentes contextos. Nesta, a gente criou uma onda, né, uma estrutura no teto feita de laços, né, laços de sapatos, né, da Camper, um fundo super neutro, uma estrutura muito forte, vermelha, né, da marca, mas cada cidade onde a gente aplicou, esta forma é diferente. A estratégia é a mesma, porém a forma está inspirada nos fenômenos naturais do lugar. Por exemplo, a loja em Munique, a loja em Milão, em Hong Kong, em San Sebastián, ou em Melbourne, são todas lojas que têm a mesma estratégia, mas a forma é diferente. Numa loja, o teto é uma onda, que está inspirado nas forças físicas do movimento das ondas. Outra é um vórtice, está inspirado nos taifuns. A outra são montanhas inversas, né, que são as montanhas do fundo que a gente vê, e aí vai. Outro projeto, por exemplo, que a gente fez para a Coca-Cola nos jogos, que é uma estrutura imersiva, são milhares de bolhas, no qual você entra e faz uma dinâmica de explosão, né, das bolhas quando saem da garrafa, e você está imerso nesse movimento dinâmico. Um outro projeto, por exemplo, lá da lista,
que é um espaço que a gente fez no Rio, né, que é um legado que a gente fez para a Nike, que são espaços de arquibancadas e equipamentos esportivos inspirados no fluxo das pessoas, né, como coordenar este fluxo e criar esses mobiliário em torno. Há casas que a gente desenha integradas dentro da floresta, casas prefabricadas, leves, móveis, sem impacto, né, de transportar grandes materiais, obras a seco que se montam rápido, desmontam por esta nova também geração nômade, né, qual é este viver dentro da floresta. Um outro projeto que a gente coloquei aqui, acho que tem que bastante ver também com depois os temas, né, que do Raul, sobre a cidade de São Paulo. Bom, esse projeto eu acho bastante interessante, que é a transformação do natural da terra na vila, que a gente tinha começado ano passado. Foi um experimento de um ano de como transformar um prédio em um organismo metabólico, onde ele se relaciona com os vizinhos, com a parte da vizinhança, com a parte cultural e com a parte da floresta, food forest, que está sendo plantada, e todas as outras agentes que estão trabalhando dentro neste coworking, mantendo vivo este metabolismo, de onde os restos da comida que viram adubo, tudo é biogás fornece o restaurante, você come a comida produzida lá, como este metabolismo de uma arquitetura se integra com o metabolismo da cidade e com o metabolismo das pessoas, e desta forma a arquitetura vira uma interface metabólica entre a cidade e as pessoas. De novo, aprendendo com a natureza, aprendendo com o metabolismo da natureza, né? E tem também aqui, a gente colocou um projeto que estamos realizando o Museu da Ciência na Amazônia também, e esse é o projeto na arquitetura flutuante, na biblioteca flutuante na Amazônia, que está em fabricação. Essa é inspirada nos organismos flutuantes. A gente está já há 15 anos, né, viajando anualmente com nossos estudantes para a Amazônia e trazendo essas inspirações, e esse está produzido juntos com o nosso grupo. De fato, esta imersão, né, na natureza é fundamental. A gente tem três, dizemos, linhas que eu acho importantes de processo criativo. Uma é a linha fenomenológica, né, como funcionam os fenômenos naturais. Outra é comportamental, entendendo os comportamentos atuais e futuros das pessoas nos nossos projetos. E a biomimética. E, de fato, são três estratégias e também três modos, que é a imersão das pessoas na natureza para se conectar. Isso a gente realiza com os nossos workshops na Amazônia, na Mata Atlântica. Eu sou co-diretor da Architecture Association, Visiting School Amazon, e fazemos também esse tipo de experiências, tanto com estudantes quanto com clientes, de imersão, de 10 dias de imersão, de workshops de arquitetura biomimética na floresta, juntos com um biólogo, Alessandro Araújo, que é uma biomimetista, por exemplo, na parte da biomimética. Temos a parte de emulação dos projetos, né, que é esta simulação mais próxima do processo morfológico, né, da biomimética, que são esses projetos de arquitetura e design, projetos de eventos, cenografias, ativações, enfim, várias áreas profissionais que a gente aplica esta estratégia de emulação. E, finalmente, o conceito de interação com esses ambientes, né? Qual é a interação nossa como ser humano sensorial com esses ambientes? Temos interações tecnológicas, interativas, que a gente usa, mas também qual é a tua interação subconsciente, porque você, quando está caminhando na floresta, né, você tem um green batting, você está sentindo, está conectando com o ambiente. Significa que nós já temos todos os instrumentos sensoriais, né, e cognitivos para nos conectar nesses ambientes. Um projeto que acho onde a gente experimentou bastante, né, e acho que foi bastante sucedido nesta linha, é a seguinte imagem, imagem 4, que é o pavilhão do Brasil na Expo em Milão, que a gente fez no 2015. Por exemplo, nesse projeto, a gente criou uma rede interativa, são mais de 1.000 metros de rede, né, que poderia receber de 500, 800 pessoas, onde as pessoas caminham nessa rede e começam a sentir toda essa aproximação com os cheiros, com o som, com as luzes, com a interação entre as pessoas e com todos os plantios que estão sendo plantados, porque a gente estava falando do Brasil, e como falar do Brasil, se não através todos os sentidos, né? Acho que por isso esse espaço multissensorial foi muito diferente dos outros jeitos de falar de um país, porque a gente está falando de um Brasil do futuro, do Brasil da rede, da interconexão, né? da produção local, da capacidade de se comunicar com todos os sentidos. E essa forma de você criar ambientes imersivos, seja eles um pavilhão, um espaço de trabalho, um escritório, uma loja, quando você ativa esta experiência multissensorial, você está comunicando
com humanos, não está só comunicando com o cliente, você está comunicando com um ser humano, de uma forma muito mais próxima. E os valores, acho que a gente tem que transmitir, são esses valores de conexão com o ambiente natural, para a gente justamente proporcionar estas ferramentas, que são ferramentas de projeto. Eu vejo que a gente tem que se redesenhar o nosso cotidiano. Estamos redesenhando. Eu estou agora aqui na Mata Atlântica falando com vocês por uma live. Você está em vários lugares, está redesenhando o jeito de trabalhar, está redesenhando o nosso jeito de morar. E acho que a gente tem que redesenhar os nossos espaços de convivência. Como vão ser os nossos espaços, de convivência? E nesse termo, eu acho que é o novo normal, como diria meu amigo Lucas Melo, o novo normal não tem nada de novo, já que é normal. Assim. E acho que é pouco novo normal, quando a gente começa a pensar nas oportunidades na qual estamos agora de redesenhar, desse ponto de vista, desse momento de crise, de uma crise muito difícil, redesenhar o futuro das nossas relações, o futuro do nosso jeito de trabalhar, de viver, das nossas casas, dos nossos interiores, onde vamos trabalhar. Vamos realmente transformar o nosso quartinho no escritório, vamos criar uns módulos, uns cocoon de trabalho super conectados, vamos trabalhar mais fora das cidades e criar uns coworking na floresta, vamos começar a redesenhar os espaços de uso também internos, de convívio, de encontros casuais. Como vai ser estas novas cidades, essas novas arquiteturas? Isso, acho que o novo futuro, mais que o novo normal, onde como criativos, designers, arquitetos, empreendedores, temos oportunidade de nos posicionar e de desenhar. Nesse contexto, eu tenho duas perguntas grandes que nesses meses, com a nossa equipe criativa e com nossos parceiros e colaboradores, nossas reuniões, a gente está tentando encontrar respostas. E acho que são as grandes perguntas, para mim, pelo menos. Como vamos viver juntos, Isso é uma pergunta até temática da Bienal de Arquitetura desse ano. E como vamos trabalhar juntos? E esta relação entre trabalhar e viver em conjunto define toda uma série nova de comportamentos, de paradigmas urbanos, de paradigmas arquitetônicos, de objetos de design, de acessórios, de props, da nossa capacidade de nos reorganizar como espécie de uma forma descentralizada, resiliente, auto-organizada e afinada com o fluxo e as forças da natureza. E nesses termos, acho que será interessante a gente ter mais uma conversa de perguntas. Queria só mostrar uma última imagem, mais inspiracional. A gente está na posição de sonhar, de imaginar este futuro, de desenhar esse futuro. E como se falou, são 10, 20 anos, não é muito, não é nada, 10, 20 anos. E como vai ser a nossa cidade aqui a 10, 20 anos? Bom, eu estou imaginando São Paulo em 2030 assim. Eu estou imaginando São Paulo com as marginais, com os rios todos limpos, pessoas tomando banho nesses rios, uns plantios de agrofloresta, de food forest maravilhosos, escritórios instalados de polos de tecnologia entre essas margens, perto dos rios, perto do fluxo, desta água limpa, perto do oxigênio, que nos alimenta. Ou estou imaginando os animais todos voltarem para a nossa Mata Atlântica de São Paulo, como ela era, em uma cidade integrada totalmente dentro no fluxo energético de outros seres também, que constantemente limpam as nossas águas, limpam o nosso oxigênio. Não precisa inventar tecnologias novas, só tem que permitir estes seres voltar a fazer o trabalho em conjunto com nós em um sistema colaborativo de parceria nas cidades. Imaginar uma cidade daqui a 10 anos, se a gente não consegue imaginar uma cidade daqui a 10 anos, a gente consegue desenhar ela. E não é nada de ciência ficção, é super, super viável. Em 10 anos, a gente ter totalmente redesenhado o nosso jeito de como trabalhamos e o nosso jeito de como vivemos, tanto nas grandes cidades, que tem que ser mais uma forest city, que é uma cidade dentro da floresta, que operem de forma resiliente, de altíssima tecnologia, tanto digital quanto natureza integrada, de forma em qual a gente se relaciona nesse mundo. Queria trazer isso agora para vocês, que o tema é muito abrangente, queria ser mais rápido nessa apresentação. Eu gostaria de trocar ideias.
Obrigada, Marco. Muita coisa, né? Muita inspiração, sem dúvida. O tempo é curto para a gente falar de tanta coisa bacana, a natureza aí, com bilhões de anos, né? A gente tentar resumir aqui em 20 minutos. Vou trazer algumas perguntas que estão chegando aqui pelo chat. Aliás, audiência aí, faz favor, mandem as perguntas. A gente está aqui para trocar informação, para compartilhar com vocês as suas dúvidas. É bem importante vocês trazerem para a gente aqui também. Tem uma pergunta aqui da Jéssica, Jéssica Oliveira Pérez, que antes, né, um pouco do que eu abri falando também, antes do Covid, a gente estava realmente com uma agenda mais ambiental, né, essas questões de mudanças climáticas, da importância da natureza, estava mais presente na pauta, e agora, por conta da pandemia, as questões relacionadas à saúde ou à economia ganharam mais relevância. O que você acha? Essa consciência, esse novo comportamento, ele vai continuar? Ele vai passar? Como é que a gente vai lidar com isso? Qual é a conexão da pandemia com o Covid? O que a gente aprende, né? Tem muita gente falando qual é o legado da pandemia para a questão das mudanças climáticas ou da natureza? Ótima pergunta. A gente está numa era de passagem, né? Estamos entrando no antropoceno e a consciência que a gente atua em todas as direções e que tudo está interconectado. Eu acho que a evolução da nossa consciência ecológica é também entender que tudo está conectado. Não tem como você desconectar uma crise ambiental, de uma crise de saúde, de uma crise econômica, de uma crise política. Obviamente, a crise climática, na qual estamos vendo a sexta grande extinção, né, que está acontecendo, proporcionalmente se reflete em todos os setores, tanto econômicos, quanto de saúde, quanto de preservação do meio ambiente, etc., etc. A nível de gestão dessas crises, você não tem como... o menos eficiente é você tentar solucionar uma dessas crises separada das outras. Vamos primeiro solucionar a crise econômica e a crise de saúde, depois a gente pensa na crise ambiental. Esse é um pensamento linear da época ainda industrial. Uma capacidade de você enxergar a complexidade, interconexão de todos os agentes nesse processo, solucionar uma crise de saúde é solucionar diretamente também uma crise ambiental. Assim que há que afrontar todos os temas de mesma forma, com a mesma estratégia. E o Covid, o grande legado que nos está ensinado, claramente que tudo está interconectado, né? Está interconectado o Covid não só com a economia e tudo que isso se descala, mas ele está diretamente nos ensinando que é um vírus que trabalha em rede. Ele é totalmente distribuído, é totalmente interconectado. A gente não tem como também solucionar uma questão de saúde se não soluciona todas as questões. E essa percepção que tudo está interconectado também a questão de discriminação, a questão, né, das minorias, a questão de famine, de falta de comida, está totalmente conectado com a nossa crise ambiental. Assim, a resposta, Jéssica, meu ponto de ver, é que você não temos como priorizar um problema. A gente tem que afrontar todos de uma forma integrada, né? Ter a capacidade de não ser reducionistas, né? Em simplificar em um problema e procurar uma resposta. Essa é uma linha reflexiva obsoleta. Como a gente integra isso entende isso de forma sistêmica e atua isso de forma sistêmica? Se a gente não, com a máxima urgência, não tivermos a consciência de focar na crise ambiental, nenhuma das outras crises não vai ser solucionada. Não, bacana. Chegando mais perguntas aqui, obrigada. Vamos lá, tem uma boa aqui da Raquel também, perguntando sobre que além das cidades, né, além desse ecossistema maior que a gente está falando, que a natureza pede passagem também para outros segmentos econômicos, né? Seja para moda, para alguns outros tipos de produto, para onde a gente quiser sonhar, é possível usar essa inspiração da natureza para a gente desenvolver um produto de consumo, bens de consumo? Dá os exemplos. É fundamental e acho que é também o único caminho, né, que temos, porque a nossa produção linear de consumo, né, como você usou esta palavra, né, de consumir, ele já é obsoleto. Acho que a gente tem que repensar como usar sistemas regenerativos de produzir, né? O teu produto, de onde ele vem, como ele está sendo usado, por exemplo, de moda, o que ele vai virar e onde ele vai ir, né? Esta parte de entender o processo cíclico do produto e você ter
tanto, né, a integração de vários agentes neste processo e ele não ter um começo e um fim, senão ele entrar numa série mais cíclica de produção. Eu vejo isso acontecendo em muitas áreas, vejo acontecendo muito na arquitetura, né, com os biomateriais. Os biomateriais também, está tendo uma exposição de Nery Oxman maravilhosa sobre os biomateriais, como você crescer materiais, né? Tem vários novos designs de vestuários em base a materiais crescidos, em vez de fabricados ou produzidos. Isso, por exemplo, sendo uma grandíssima revolução. Bacana. Tem uma outra questão que é sempre muito discutida quando a gente fala de meio ambiente, que o hemisfério norte tende a ser mais consciente por várias razões, seja por educação, seja porque eles já destruíram boa parte do meio ambiente lá em cima, e nós aqui do hemisfério sul, especialmente os países em desenvolvimento, tem uma preocupação muito mais social pelas nossas desigualdades aqui do que com as questões ambientais. Então, você vê essa consciência ou esse interesse das empresas ou das pessoas no Brasil crescendo, ou realmente lá na Europa isso tende a ser mais valorizado? Eu vejo que é uma evolução coletiva, né? Claro que cada continente, devido à época industrial que foi marcou muito os desenvolvimentos econômicos e consequentemente as destruições, teve o próprio momento, né, mais dramático, mais crítico, e depois teve um momento de escassez, um momento de consciência, etc, etc. Eu não confrontaria, né, os países entre eles. Eu venho da Europa, né, mas eu não gosto de fazer esses confrontos, porque acho que cada lugar é muito típico, próprio, né, e cada lugar cresce a própria consciência de uma forma diferente. Eu vejo no Brasil está tendo incríveis ações que acho que nem na Europa não tem, que eu vi na Amazônia, na Mata Atlântica, de produtos dentro da floresta, de Amazônia 4.0, projetos incríveis, né? Justamente porque a gente está e tem o maior laboratório de tecnologia no mundo, que é a natureza. A gente está com uma biodiversidade incrível, com florestas incríveis, está lá, são incríveis, com tudo o que está acontecendo também de destruição, assim, muito doloroso e lamentável, está lá, as florestas são resilientes e a gente tem tudo para aprender delas. Eu estou vendo no Brasil iniciativas muito fortes e uma conscientização que de repente não vai ter tempo de passar o mesmo processo, e espero que não passe o mesmo processo de destruição que teve na Europa com a natureza. A Espanha eram florestas, viraram navios de conquista, de colonização. Assim, a história se repete, eu espero que não se repita, e acho que nem dá tempo para se repetir, porque nesses próximos 10, 20 anos, com esta nova geração, que você falou, a geração Z, e não só com esta geração, com todos nós, estamos evoluindo a nossa consciência, a gente não vai querer reproduzir esses caminhos. A gente vai conseguir dar o shift e entender a abundância na qual estamos e a riqueza está muito mais próxima, assim, que tem que ser mediada através de processos políticos e econômicos para a gente ter acesso. Não, sem dúvida. Acho que aí, quando a gente fala de biodiversidade, né, a gente vai falar da mega biodiversidade. O Brasil é o país mais mega biodiverso do mundo, sem dúvida nenhuma. A Amazônia é o nosso, não é nem um pulmão, é o coração do planeta. Algumas perguntas chegando aqui falando sobre essa questão da Amazônia e todos os desafios que a gente tem lá. E a gente, pensando um pouquinho nessa inspiração, né, essa biodiversidade, né, vários organismos juntos nesse ambiente natural, né, são plantas e animais que se protegem, né, que eles conseguem viver muito juntos, né, e eu acho que aí a gente tem uma inspiração até para a gente falar de um outro tema muito atual, que é com relação à diversidade, né? Então, quanto mais diverso é o ambiente, mais criativo, mais inovador a gente pode ser, né? Mas a questão aqui tem a ver com a questão da Amazônia, como é que a gente consegue? Você acha possível, né? Já entendi que você é de uma linha da abundância, né? De um mundo abundante e não do mundo escasso, provavelmente muito porque a natureza vive esses ciclos, mas você acredita na possibilidade de desenvolvimento econômico e desenvolvimento ambiental, né, esse tal do desenvolvimento sustentável, isso é possível, isso é realidade, ou é só conversa de ambientalista ou de ativista? Esse é um futuro possível? Esse é o único futuro que temos. Esse é o fato. A gente não tem outros futuros possíveis como espécie.
se a gente não entra em sincronia e respeito completo com o meio ambiente, né, com a natureza. Assim que, e a palavra sustentabilidade é uma palavra ainda de um vestício ainda dentro de uma lógica, numa agrológica, né? A palavra sustentabilidade ela está muito associada nesses processos industriais de pensamento. Eu acho que a gente tem que superar também a palavra, né, de sustentabilidade e ir pela evolução da nossa consciência de integração com a diversidade natural. A natureza funciona justamente pela diversidade. Você antes tem uma pergunta interessante sobre a desigualdade social, porque a natureza não tem o outro, né? A natureza, a diferença do que nos foi ensinado, as novas pesquisas mostram que a natureza não é competitiva. Em poucos casos ela é competitiva, em muitos casos ela é colaborativa, na maior parte dos casos é colaborativa. Assim, a colaboração direta, né, com a natureza de todas as espécies, e nós não nos distanciando desta visão romântica, nós e a natureza, eu tenho que ir para a natureza, tenho que conectar, a gente é natureza, a gente assume a capacidade de dialogar, aí nasce a abundância. Absolutamente, eu vejo que o tema Amazônia, que vou muito, que é um lugar que eu admiro, é um templo, né, de sabedoria e das civilizações ancestrais que vivem e que trazem todo esse conhecimento de relação com a natureza, é high-tech. São soluções de altíssima tecnologia que a gente tem lá nessa biodiversidade. De um bichinho a um insecto, a uma colônia de bactérias, a uma planta, uma árvore. São organismos de altíssima tecnologia. Como a gente colabora com eles de uma forma simbiótica. Assim que desmatamento zero, sim, sempre, porque a floresta, as árvores, é um superorganismo. Agora, a gente pode colaborar, a gente tem que colaborar com esse organismo, porque na nossa vontade extrema de nos desconectar e não ter nenhum diálogo, isso cria este distanciamento do ser humano desse ambiente. Agora, como se aproximar e como trabalhar juntos? Como trazer os manguezais de volta para proteger as nossas costas e as costas de uma palestra em Miami ano passado o que entendi, cheguei com uma palestra, fiz uma remada no manguezal e entendi que a palestra era outra, era falar dos manguezais. São os grandes designers das cidades. Como trazer, por exemplo, eles de volta? Eles que vão proteger dos hurricanes, eles que vão trazer a biodiversidade. Assim, como botar na pauta, quando a gente pensa na mesa, sentado ao nosso lado, um outro organismo para desenhar e nos redesenhar juntos. Long story short, esta separação constante, nós natureza, preservação intocável, nós aqui, a floresta lá, e isto cria um distanciamento que depois permite muitos abusos e a gente é, de alguma forma, quase impedido de agir. Né? Mas se a gente consegue... se a gente consegue se integrar nesse processo e entender estes ciclos, a gente vai trabalhar juntos. E não só lá, a gente vai trazer a floresta aqui, vai trazer a floresta para São Paulo, vai reflorestar o Brasil, né? Onde a produção vai ser muito alta, muito mais alta. Tem estudos que a produção de uma floresta em pé, né, de superfood da floresta, que o Brasil pode produzir, é muito mais lucrativa. Tem estudos da Amazônia 4.0, do Nobre, você pode ver os números diretamente exponenciais de quanto é mais lucrativo você produzir dentro com a floresta, juntos com a floresta, e se não desmatar e criar monocultivos ou indústria agropecuária. Isso é muito claro, é numérico. Esta economia e ecologia vão juntos. Economos, economia, ecólogos, é como você cuida da casa e como você administra a casa. A origem das palavras, realmente. Aliás, vale até ressaltar, né, a etimologia da palavra economia tem a ver com eco, né, o uso eficiente dos recursos, e aí, por que não, os recursos naturais também. Tem uma outra pergunta aqui da Marina, e eu vou juntar aqui com a pergunta da Marcela Chiarati, que é com relação a essas comunidades, né? Essas comunidades que você falou, colaborativas dentro do ambiente natural, como é que a gente pode acessar, né? Não explorar, eu acho que a palavra foi muito bem colocada aqui, acessar ou emprestar a sabedoria, por exemplo, dessas comunidades. Aqui foi citado especificamente a sabedoria dos povos indígenas, como é que a gente pode aprender com eles
e trazer esse conhecimento para os ambientes urbanos. E aí vou juntar aqui com essa questão de que, uma máxima que a gente gosta de falar também, que ninguém muda o mundo sozinho, né? Eu acho que também tem uma visão muito egoísta de algumas empresas e algumas marcas de querer fazer, eu vou mudar o mundo, né? E aí a gente começa a ver alguns movimentos, e isso foi ressaltado aqui nessa pandemia, de empresas, de setores concorrentes, inclusive se juntando para poder solucionar determinado problema ali, seja da saúde, seja da economia, né? O setor bancário tem dado bons exemplos nesse sentido. Então, essa é parte, são alguns indícios de que a gente está aprendendo alguma coisa? Eu acho que sim. A gente está aprendendo agora esta parte de se unir, de colaborar, de não ver uma competição como uma competição jerárquica, uma competição exclusiva, separatória. A gente está vendo muito mais abundância, muito mais ser lucrativo e regenerativo um processo quando a gente se une e se junta. E a gente está no mesmo barco. Acho que não tem como mais tentar, ou tem ainda umas décadas, demora nos sistemas para colapsar, né? O nosso sistema do capital, como foi embasado, ele está colapsando de um lado, e do outro lado está retransformando, regenerando em novos modelos, né? Mas esses antigos modelos que ainda está persistindo, está colapsando e vai demorar um tempo. Mas é claro que estamos todos no mesmo barco. Essa transformação só pode acontecer em conjunto. Mas também eu gosto daquela definição, né? Seja a mudança que você quer ver no mundo. Assim, transforma o mundo se você transforma o teu cotidiano. Como você come? O que você compra? De quem você compra, né? Como você viaja, com quem você trabalha, o que você aceita de trabalhar, o que você não aceita de trabalhar. São todas definições que, se você não muda o teu cotidiano, não redesenha o teu jeito, né, de se comportar e de se relacionar, você não está redesenhando a grande escala. Os povos indígenas são, né, os técnicos da inteligência da floresta. Eles aprendem com o grande conhecimento da simbiose, da inter-relação, desta colaboração, destas comunidades de vários organismos. Esse conhecimento é um conhecimento inestimável, né? Porque ele se integra diretamente com esta inteligência. Com esses superorganismos, a floresta é um grande organismo, ele processa mais informações que qualquer computador quântico. Assim, como a gente consegue dialogar, comunicar com esta inteligência e poder antecipar, né, o futuro, que é como a gente antecipa o futuro, como a gente antecipa os próximos 10, 20 anos. Eu acho, em primeira instância, entendendo que não há o outro, que não há uma lógica separativa binária, partidária, o que seja, não são dois pontos. Os pontos são muito mais, uma rede de interconexão sinergética e colaborativa para a gente evoluir o nosso sistema. Não, muito bom. Gostei dessa definição que as comunidades indígenas são os cientistas da floresta, né? São os técnicos da floresta. Muito bom. Você comentou na tua fala também algo que eu gosto muito de ressaltar para as pessoas, para os clientes, para as marcas, que quando a gente fala de uma solução sustentável, seja para a sua cenografia, ou para o seu produto, ou para a sua loja, enfim, ela não precisa ser uma solução, não é porque é sustentável que ela precisa ser feia, né? As pessoas às vezes têm uma ideia negativa de que não, aquele mural de pet, né? As pessoas têm, às vezes, uma ideia um pouco desencontrada que se inspirar na natureza, fazer algo sustentável, pode ser bonito, deve ser bonito. Você falou muito das soluções elegantes e esteticamente belas, você trouxe vários exemplos aí como um bom designer e arquiteto. E eu acho que é importante a gente ressaltar isso, né? Porque o princípio da educação ambiental tem a ver com essas questões de conhecer para preservar, né? O conhecer para conservar, e você mostrou algumas soluções, experiências aí imersivas para que a gente possa viver a natureza, e essas experiências sensoriais com certeza contribuem ativamente para a nossa memória afetiva e a lembrança da marca, que no final a gente sabe que é isso que vocês aí, como bons marqueteiros, estão interessados. Então, é sempre isso, tem que ter um olhar estético, né? Assim como a natureza tem a sua beleza, trazer isso. Estou vendo até seu fundo aí, me fala qual é a inspiração desse seu... Deve ter alguma coisa inspirada na natureza. Conta para a gente como é que a gente tem que lidar com essa questão estética. Eu acho fundamental a gente não cair, né, não se prender, né, não ser absorto numa visão industrial da natureza, né, que aí, inevitavelmente, você cai em uma necessidade de expressar o resíduo
na própria forma industrial e não transformar ele. Eu vejo que a natureza constantemente tem a capacidade de ressignificar também, de evoluir os próprios sistemas e os próprios resíduos, tanto a nível de onde vem o material, de como vai o material. Para mim, é impossível separar a parte ética da parte estética. Acho que a parte ética e a parte estética, elas viajam junto e sempre mais elas viajam junto. A natureza, as soluções são belas, porque a funcionalidade delas é bela, elas são sedutoras, elas nos seduzem, elas comunicam, são grandes comunicadores. A natureza é grande comunicador, né? Como expressa, como traz, né, um pássaro, uma abelha para a flor, qual é o design desses organismos cientes, intencionalidade deles a nível de processo de design para ter este diálogo, esta comunicação. Assim que temos totalmente que evoluir desta lógica do design sustentável para um design regenerativo. E não necessariamente ele sempre vai conseguir ter um ciclo fechado. Muitos dos nossos projetos não conseguem ter ainda o ciclo fechado. Mas acho que a gente tem que ter a capacidade de comunicar de forma ser mais eco-sexy, né, nesse sentido. Trazer a sensualidade da natureza como uma linguagem muito forte, muito imersiva, muito envolvente e muito interativa. Né? Não virar um segmento do nosso projeto. Usei este material. Mas ele é feio, mas é um material sustentável. Não justifica e não tem futuro. Acho que é muito maior a questão e muito maior o estudo que todos nós temos que entrar e experimentar nas outras linhas, que são sair só da materialidade, ir para a questão da natureza, como ela se comunica, como ela se integra, como ela entra num processo maior, qual é a escalabilidade deste produto, qual é a resiliência desse produto, mais que somente a durabilidade, etc, etc. Acho que temos um caminho de evoluir totalmente a linguagem do que foi apresentado até agora como design sustentável, arquitetura sustentável, ou empreendimento sustentável qualquer. Me fala para mim desse seu fundo aí. É um fundo falso, como esses que a gente tem visto, ou é real? Não, é real. Não tem nada de falso. Está inspirado? De fato, ele sim, essa estrutura é inspirada em uma estrutura de uma folha. São estruturas autoportantes em gava-lumen, é um material bastante tecnológico, né? Uma legura entre zinco, alumínio e aço, um material que resiste bem às intempéries e um material que se monta muito rápido. E esse é um material que se usa bastante nos galpões de emergência e militares, né? No Israel, por exemplo. A gente usou isso para criar uma série de arquiteturas no contexto natural, natureza. Estou aqui em Paraty agora, e na mata, a gente consegue, na mata secundária, a gente está criando essas arquiteturas que crescem juntos com os plantios das agroflorestas. Você planta um plantio e você como se estivesse plantando uma casa, porque é muito rápida também a construção. São estruturas pré-moldadas, a seco, sem necessidade de você mexer no terreno, não tem peso, né? Tem leveza. Acho que a estrutura, para mim, expressa leveza. Essa leveza que é um paradigma também do século XXI, né? A leveza, como a leveza traz essa coisa de você não lutar com as forças da natureza, não querer fazer balanços pesados, modernistas, senão você trazer um conceito de sensualidade pela leveza, porque a natureza é leve. As folhas da natureza, elas trabalham dessa forma, né? Por exemplo, vou pegar aqui uma folha para mostrar. Essa folha, você pega ela assim, ela não fica, né? Ela é muito fina. Ela poderia ser a folha de uma árvore. E você fala, mas como ela consegue ficar, né? Consegue vencer umas luzes, umas aberturas tão grandes? Você pega a folha e faz isso, olha a força que ela tem. E por quê? Simplesmente pela forma, né? Assim que a natureza não trabalha só pela espessura, pela força do material, trabalha para a forma. E essa estrutura aqui está inspirada em estruturas de forma. Tem origamis também nessa estrutura, tem várias técnicas, né, ancestrais usadas, basicamente inspiradas na natureza. Não, muito bom, adorei aí, principalmente esse final aí, que a natureza e a nossa vida tem que ser mais leve, tem que ser mais sexy, sem dúvida nenhuma, né? A gente tem que aprender a falar não só com os convertidos, mas com os não convertidos, e essa é uma excelente maneira da gente atrair novos adeptos aí para as questões sustentáveis, para as questões relacionadas à natureza. Marco, eu adoraria ficar aqui, tenho certeza que a audiência também adoraria ouvir mais sobre o seu conhecimento, a tua
tua experiência. Tem muita gente aqui ainda comentando no chat, mas a gente vai ter que terminar hoje. Espero que a gente tenha outras oportunidades para falar. Te agradeço muito a sua presença e foi uma conversa maravilhosa. Obrigada muito, de coração. Obrigado a vocês. Parabéns pelo evento, pela iniciativa, pelo line-up que criaram e por este flow de trazer a pauta fundamental da natureza nessa conversa, porque, repito, estamos num momento único para evoluir em todos os sentidos. Muito obrigada. Agora é com vocês. Bom, gente, é muito gratificante, né, ver tudo isso nesses últimos 3 dias. Marco, obrigada. Val, pela mediação aí, foi bem bacana. Eu quero super agradecer. Eu acho que foi uma experiência que, para mim, né, para nós aqui, foi super transformadora. Eu espero que a gente tenha colaborado nesses últimos 3 dias para deixar um pouco de conhecimento e conteúdo e reflexão para vocês. Eu acho que esse foi o objetivo da gente aqui, né, proporcionando essa experiência através do digital. Então, eu quero super agradecer, quero dar a palavra ao Márcio e à Ju aqui também para uns agradecimentos finais, enfim. Valeu, foi bem bacana, estou bem orgulhosa de tudo isso. É isso, Pri, eu acho que o propósito do All-in at Home é compartilhar conteúdo, né? É trazer para vocês uma provocação, um novo olhar, por isso a gente elencou esses temas, justamente para refletir e falar como é que a gente pode criar novas maneiras de se comportar em relação às marcas. E essas provocações a gente faz também dentro de casa, né? A ideia aqui é demonstrar para todos vocês exatamente como a Holding Club e as suas agências, Banco, Samba, Storymakers, Roda e todas que compõem o grupo, vêm pensando e atuando frente a apresentar novas soluções para todos vocês. É legal dizer que todo o evento foi concebido internamente, pelas próprias ferramentas desenvolvidas pelo grupo. Então, toda a plataforma de interação do qual vocês puderam acessar o evento foi feita pela Roda. Assim como toda a parte de conteúdo, banco de eventos, Samba, links, cross, e isso eu acho que é importante de retratar. Como é uma provocação para vocês que querem ou que rever aquilo que foi discutido ou também não tiveram oportunidade de ver, tem como acessar agora no YouTube, nos canais lá da Holding Club, o link na íntegra dos 3 dias dos temas abordados. Uma coisa é certa, um novo All-in, uma nova edição do All-in at Home deve estar por vir. Então, vocês aguardem que em breve a gente deve ter novidades aí. Deve estar, não, Márcio. Vai estar, vai acontecer. Obrigada pela audiência, obrigada pelos 3 dias. Muito bacana ver vocês interagindo. Acho que o All-in at Home tem também uma missão de ficar perto de vocês, né? É um momento diferente para todos nós. E quando a gente traz conteúdos como esse, a gente reflete junto, a gente constrói junto, a gente tem ideias para pôr em prática no futuro próximo. Então, eu quero que vocês se sintam muito à vontade para me procurar e procurar toda a equipe de atendimento ou qualquer um do grupo, da holding, para, além de trocar ideias e pensar e construir histórias novas, a gente apresentar o report, que tem um monte de conteúdo legal, além do que vocês ouviram aqui, e acho que faz com que a gente saia da nossa zona de conforto. Então, é muito legal absorver o conteúdo e criar em cima dele. Estamos super à disposição. Vamos adorar fazer essa apresentação para vocês. Uma ótima fim de semana e muito obrigada por estarmos juntos. Isso aí, muito obrigado. Obrigada, valeu.